Dentro de nós existe uma ligação com a eternidade. Vamos adicionar o texto de Zacarias. Olha que coisa impressionante esse texto de Zacarias. Zacarias, capítulo 12. A parte B diz assim: o Senhor, o que estende os céus, olha as extremidades, céus, e funda a terra. Então observe, estende os céus, funda a terra e cria o espírito. Veja em que contexto o profeta Zacarias coloca o espírito do homem. Aqui nós temos duas dimensões. Duas dimensões. A primeira dimensão, os céus. A segunda dimensão, a terra. E a terceira dimensão, o espírito do homem. Talvez, irmãos, a dimensão que nós podemos olhar e avaliarmos a sua grandeza, sua altura, sua largura, sua profundidade, é o universo. Aquilo que nós podemos chamar aqui de céus. Podemos também imaginar, irmãos, todas as dimensões que existem na terra, sua grandeza, todas as suas esferas. Agora você percebe que aqui tem três. Ele colocou o espírito do homem dentro dessas, ou no contexto dessas duas dimensões, céus e terra, e colocou o espírito. Ele estendeu os céus, ele formou a terra, e ele criou o espírito do homem. Essa palavra criou aqui, irmãos, ela é muito singular. Se você gosta de estudar vocábulos, se você pegar a palavra estende, se você pegar a palavra formou, ou a palavra que está aqui, funda, e depois você vai pegar a palavra formou, ela está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus, ele criou o homem do pó da terra. A ideia dessa palavra no hebraico fala de delicadeza. Delicadeza. É criar com um propósito. É criar com objetivo. Então você vê isso. Deus criou o homem do pó da terra. Aqui diz que Deus criou o Espírito. Lá em Gênesis 2,7 diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então nós vemos aqui, o Espírito é uma faculdade do nosso ser. Nós somos seres tripartidos. Corpo, que opera por meio dos sentidos. Alma, que opera por meio de três faculdades: mente, vontade e emoção. E o Espírito, que opera por meio de três faculdades: intuição, consciência e comunhão. O lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde Deus se revela, o lugar onde a voz de Deus fala, o lugar onde o Espírito de Deus habita é o nosso espírito. Então você vê, espírito do homem é uma dimensão, assim como é os céus, assim como é a terra, é uma dimensão, porém é uma dimensão espiritual. Irmãos, isso é muito significativo. Quando você junta o texto de Eclesiastes com esse texto de Zacarias, você começa a ter uma visão de um quadro. Não é uma coisa qualquer, irmãos, e nós como cristãos estamos perdendo algo maravilhoso de Deus. Ficamos tentando falar de avivamento olhando para o passado. Não tem nenhum problema olhar para o passado. A questão, irmãos, é que nós não temos nenhuma motivação, nenhum esforço real para vivermos isto. Nos contentamos em ser uma igrejinha, um povinho, uma gentinha. Irmãos, eu falo isso numa tônica pejorativa, porque a igreja tem que ser uma realidade dos céus na terra. Quando nós pensamos numa igreja menor do que isso, nós não estamos diminuindo a nós estamos diminuindo Deus. Você entende? É Deus que nós estamos diminuindo. Deixe-me avançar com vocês um pouco mais. Mateus capítulo 18. Vamos agora a Mateus capítulo 18. Olha o versículo 18. Diz: o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Como é que nós podemos parafrasear isso? Espiritualmente existe uma ligação dos céus na terra. O que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Preste bastante atenção. Versículo 19. Outra vez vos digo, se dois dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui o nosso Senhor coloca um ponto, mas ele não é o único ponto.
ele coloca apenas uma questão de concordância, de unanimidade, de harmonia, de vida de oração. Agora o versículo 20 é extremamente importante. Ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Ora, nós não podemos interpretar o versículo 19, nem tampouco o versículo 20, sem o versículo 18. Por quê? Porque se nós interpretarmos assim, nós criamos uma nova lei de interpretação bíblica, isto é, a desconexão. Aí nós interpretamos a Bíblia de maneira desconecta. Isso não é espiritual, isso é extremamente carnal e pecaminoso. Então veja bem, o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Se 2 dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa, mas para concordar tem que haver o quê? Uma ligação entre os céus e a terra. Aí diz, onde estiver 2 ou 3, se 2 dentre vós, e onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Então significa que ligar na terra, ligar no céu, concordarem junto, estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, importante, irmãos, é você ver isso como um quadro, de uma maneira mais contemplativa. Como, irmãos, nós vamos ter a presença do Senhor, se nós não compreendemos o que significa esse ligar na terra, ligar os céus na terra? Como que nós vamos poder ter respostas de Deus, se nós não temos uma conexão com os céus? Tudo funciona em uma forma de tentativa e não de realidade espiritual. Eu oro na tentativa de Deus me escutar. Eu oro para saber se Deus vai ou não. Eu não tenho nem certeza se Ele me escuta. E muitos cristãos, eles são confusos na vida de oração. Eles oram por uma questão de necessidade. Eu creio que nunca deve ser a necessidade que nos move à oração, e sim a fome de comunhão com Deus. Porque necessidade nós teremos sempre. Mas o que deve governar nossa vida de oração não são as necessidades, mas a sede de comunhão. Sede de comunhão. Porque senão, irmãos, a oração reduz